Oi, detetives! Hoje nós estamos na nossa investigação de número 3, que se chama Ei, Silêncio! Eu tenho um objeto na minha mão e vocês terão que prestar muita atenção para descobrir que objeto é esse, tá bom? Eu vou fazer barulho com esse objeto e vocês terão que descobrir qual é, tá bom? Olha só. Você sabe que objeto é esse? Ainda não? Mais uma vez. São 2 colheres. Exatamente. Para que você descobrisse ou tentasse descobrir qual o barulho desse objeto e qual objeto era, o que você teve que fazer? Silêncio. Você teve que prestar muita atenção. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Descobrir que o silêncio é importante também em outros momentos. Tá bom? Hoje, como a nossa aula se trata de silêncio, a nossa oração inicial vai ser um pouco diferente também. Eu te convido a orar juntamente comigo silenciosamente, tá bom? Ou seja, eu vou orar pela nossa aula e você aí no seu sofá, na mesa que você está estudando a palavra do Senhor, você também ore pela nossa aula hoje, silenciosamente, tá bom? Você faz isso comigo? Amém! Vamos ao nosso mistério? Diz assim: quando o silêncio fala mais que muitas palavras. Registre na sua lição. Bom, o nosso episódio se chama Quieto. Exatamente isso. Você ouve bem? Você ouve tudo ou você apenas ouve o que lhe convém? Às vezes, é melhor ouvir alguém dizer a você: venha brincar comigo, venha tomar um sorvete, do que estou precisando de ajuda, venha me socorrer, não é verdade? Porém, é melhor ouvir tudo do que não ouvir nada, não é mesmo? Às vezes, quando tem muito barulho ao nosso redor, muita agitação, nós não conseguimos ouvir muito bem, né? E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos descobrir a melhor forma de ouvir e de ser ouvido. A nossa pista 1 é possível ouvir a Deus? Na Bíblia, existe uma história e uma pessoa que de início teve uma certa dificuldade para entender uma mensagem. Essa é uma história bem conhecida que, inclusive, eu acho que vocês estão estudando em casa com os seus pais. Vamos olhar? Você conseguiu identificar que história é essa? Sim, é o chamado de Samuel. No início, Samuel simplesmente não entendeu que Deus estava falando com ele. Por que será que ele não entendeu isso? A nossa pista 1 está baseada em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E lá está registrado esse momento
em que Deus fala com Samuel e ele não entende a mensagem. Mas por que será que ele não entendeu essa mensagem? A Bíblia fala que é porque Samuel não conhecia Deus, ou até mesmo Deus não tinha falado com ele ainda. Talvez Samuel nem esperasse isso. Mas Deus pode sim falar com um menino, com uma menina, com uma criança. Ele fala com todos. E Deus falou com Samuel. E Samuel ouviu. E sim, Deus continua falando conosco. Talvez não da forma que ele falou com Samuel, mas Deus continua falando conosco através da sua palavra, como nós lemos a Bíblia. Sim. E existem muitas outras formas que Deus continua falando conosco. Você consegue lembrar de alguma forma que Deus se comunica conosco? Deus usa a nossa mamãe, o nosso papai, usa o nosso pastor para trazer uma palavra até nós. Usa até mesmo um amigo nosso, que também seja amigo de Deus. Sabe, quando nós estamos para fazer algo de errado e você ouve uma voz assim, não faça isso, não minta, isso é errado. O Espírito Santo fala no nosso coração. E todos esses são exemplos de que Deus continua falando conosco através de muitas formas. Pista 2. Como posso ouvir a Deus? Agora a gente sabe que Deus continua falando conosco diariamente. Mas como eu posso fazer isso? Nós vamos olhar uma outra história e você vai tentar descobrir que história é essa. Ela está baseada em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 13, tá bom? Nesse momento, preste bem atenção. O que será que está acontecendo nessa cena? Que personagem, que história que aconteceu na Bíblia? Você consegue descobrir? Preste bem atenção. Podemos perceber que esse personagem passa por diversas situações, cada uma diferente de outra, não é mesmo? Que personagem e que história da Bíblia que está sendo encenado nesse vídeo? Você sabe me dizer que história é essa? Talvez tenha ficado uma confusão na sua cabeça, não é mesmo? Porque essa não é uma história tão conhecida quanto a de Samuel. Talvez você nem tenha ouvido falar dessa história ainda. Mas essa é a história do profeta Elias, um pedaço da história do profeta Elias. Depois que Elias foi usado por Deus para acabar com todos aqueles profetas de Baal, que era um deus daquela época, que todos adoravam, a mulher do rei Acabe, que também era o rei da época, Jezabel, o nome dela, ela disse que não ia sossegar até matá-lo. Elias ficou com tanto medo, tão apavorado, que fugiu. Ele estava tão triste, tão deprimido, que Deus o ajudou. Deus mandou um anjo para alimentá-lo na sua viagem. Depois disso, Elias andou durante 40 dias. Como ele estava cansado e triste, como ele precisava de Deus. Depois que ele andou 40 dias, ele se escondeu numa caverna. Ele estava muito triste. Isso já aconteceu com você? De você ficar triste, não querer fazer muitas coisas. E se isso já aconteceu, é normal. Às vezes nós ficamos assim, tristes. Mas Deus é aquele que cuida e que olha para cada um dos seus filhos. E ele olhou para Elias e falou com ele. Você conseguiu identificar no vídeo que acabou de passar que teve 4 coisas que aconteceram com Elias quando ele estava subindo no monte para falar com Deus. Primeiro passou o quê com o profeta Elias? Caso você não tenha prestado tanta atenção assim, volte o vídeo aí rapidinho para identificar. Conseguiu? Sim, primeiro veio um vento muito forte e a palavra de Deus diz que as pedras caíam de tão forte que era aquele vento. Mas a Bíblia também fala que Deus ainda assim não estava naquele vento tão forte.
Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava lá. Logo após veio o fogo. Tudo isso veio contra o profeta Elias, mas ainda assim Deus não estava lá. E por fim passou o quê? Uma brisa, um vento agradável, manso. E ali sim Deus estava. E aí o Senhor falou com Elias e animou aquela pessoa que estava tão triste por causa de muitas coisas que estavam acontecendo. Que maravilha isso, não é mesmo? E como podemos perceber com toda essa situação, que Elias ouviu a voz de Deus não quando estava tudo barulho, tudo agitado, mas quando estava tudo em silêncio, tudo tranquilo. Muitas vezes ao nosso redor existem muitas agitações e barulhos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E Deus ainda fala conosco de diversas maneiras. E Deus ainda fala conosco, assim como Ele falou com Samuel, com Elias, e Ele fala de diversas maneiras, como eu já havia citado. Ele fala por meio do pastor, por meio de nossos pais, por meio de um amigo, através da sua palavra, mas nós precisamos querer ouvi-lo. Não adianta Ele falar de diversas formas e a gente não querer ouvir a sua voz. Querer ouvir a voz de Deus é muito importante para que a cada dia sejamos mais amigos dele. Nós vimos na aula anterior que conversar em todos os momentos com Deus nos faz e nos aproxima de Cristo. Mas hoje nós estamos falando que também é importante que tudo fique em silêncio para que assim nós possamos ouvir a voz de Deus e nos aproximar ainda mais dele. Às vezes nós ficamos tão agitados, fazemos tanto barulho, falamos tão alto que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz assim em Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E nós, por fim, precisamos fazer isso. Como Elias fez, precisamos ficar quietos e ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração. Você já experimentou isso? Já tentou fazer isso alguma vez? Você lembra do nosso mistério? Que diz assim, quando o silêncio fala mais que muitas palavras. E a resposta é, o silêncio fala mais alto do que muitas palavras quando ficamos quietos para ouvir Deus falar conosco. Conseguiu registrar aí na sua lição? Dê pausa e registre agora mesmo, tá bom? Agora é com vocês. Vocês podem responder todas as questões do aluno na lição de vocês. E eu ainda deixo um desafio, que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, e 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 13, e compreenda melhor essas histórias de Samuel e Elias, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula!